réu. É parte da defesa, colaborador ou não colaborador. Portanto, simplesmente não há previsão legal. E mais do que isso, quem quer que tenha tido alguma experiência em advocacia criminal, não é incomum, é antes rotineiro que os corréus se acusem mutuamente ou que um corréu coloque a culpa no outro. E nunca ninguém disse que o corréu que recebeu a culpa colocada pelo outro tenha que falar subsequentemente. Acontece todo dia. Você me permite? Certamente. Há um precedente do ministro Celso de Mello, num célebre caso de Boris Berezov, em que essa questão foi colocada. E o tribunal exatamente assentou nesse sentido. Foi objeto de discussão na turma. Exatamente porque havia acusação de corréus é que se tinha que fazer uma distinção. Isso compõe exatamente o clássico modelo de contraditório e ampla defesa no direito penal. É isso. Obrigado. Porém, como é a regra geral, um corréu coloca a culpa no outro corréu. E aí, nós vamos ficar rodando. Porque a regra geral é o corréu coloca a culpa no outro corréu e o corréu coloca a culpa no outro. Se for um no assim, outro, o outro no Constituição. E, portanto, nós vamos ficar num círculo vicioso aqui, ó. Fala um, fala o outro, fala um, fala o outro. O processo não cumpre acaba. a Constituição. Portanto, este é o comum. Quem quer que tenha tido atuação em processo penal saberá. Presas diversas Ministro pessoas, Barroso, permite... as culpas são alocadas. Claro, com muito prazer. Permite só uma observação? Claro. Não é tão comum assim. Eu atuei 10 anos na Justiça Criminal como promotor. De cada 100 casos, um ou dois, um corréu, joga a responsabilidade no outro. Mas me parece aqui que o mais importante é que os corréus, ambos têm interesses antagônicos ao Ministério Público. O delator tem o mesmo interesse do Ministério Público. Eu acho que colocar a culpa um no outro não é antagônico, porque na medida em que você coloca a culpa no outro, você quer se exonerar, você quer que o Ministério Público se convença que é o outro e não você. Mas então, continuando, a lei, o Código de Processo Penal, não tem uma linha, uma letra sequer, dizendo que o colaborador premiado fala antes e o outro fala depois. Mas aí veio a Lei de Organização Criminosa, a Lei 12.850 de 2013, que disciplinou minuciosamente a colaboração premiada. Não tem uma linha sobre isso. A lei específica também não previu. Se em outros países há lei prevendo, eu acho que se deve cumprir a lei. Mas aqui, entre nós, não existe esta previsão legal. E o direito penal é um ramo do direito em que vigora uma legalidade estrita, porque traria imensa insegurança jurídica descobrirem-se nulidades que não têm previsão legal. E ainda por cima dá efeito retroativo. Segundo dado importante. Portanto, em primeiro lugar, não é assim, porque a lei não prevê que seja assim. Em segundo lugar, não houve comprovação de prejuízo. Norma central do regime de nulidades no direito brasileiro, provavelmente no direito mundial, é que não há nulidade onde não há prejuízo. Lembrava ontem o ministro Luiz Edson Fachin, a expressão francesa clássica, pas de nullité sans grief. Isso está consignado expressamente no artigo 563 do Código de Processo Penal. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é torrencial e pacífica. O impetrante não traz um argumento objetivo sequer para demonstrar o prejuízo que teria sofrido. O que o colaborador premiado disse em alegações finais que ele já não sabia e que, consequentemente, não pôde se defender.
Aliás, em rigor técnico, sequer em tese pode haver prejuízo decorrente da ausência de concessão de prazo sucessivo. É que, nos termos do artigo 16, do artigo 4º, parágrafo 16, da Lei de Organização Criminosa, que cuida da colaboração premiada, aspas, nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador. Ponto. O que o agente colaborador diz não vale nada se não for corroborado por provas. E provas, no momento em que chegam as alegações finais, ou já estão nos autos, ou não existem. E se por acaso aparecerem na fase de alegações finais, tem-se que abrir novo prazo, como aconteceu aqui, sendo que as novas provas não foram trazidas pelos colaboradores premiados. Portanto, não há nem em tese prejuízo, porque não é possível fundamentar uma condenação com base na colaboração premiada, como ficou documentado por esse tribunal em acórdão que foi o leading case da matéria da relatoria do presidente ministro Dias Toffoli, em que se assentou os depoimentos do colaborador premiado, sem outras provas idôneas de corroboração, não se revestem de densidade suficiente para lastrear um juízo condenatório. Portanto, o que o colaborador premiado fala sozinho não vale nada. O juiz não pode ter condenado com base na palavra do colaborador premiado, e sim com base nas provas que ele tenha aportado e que estarão nos autos. Portanto, incide aqui também a jurisprudência antiga, pacífica e tradicional do Supremo, de que não se proclama nulidade sem demonstração cabal da existência de prejuízo. Em terceiro lugar, ainda que em obter dictum se quisesse dizer que este deveria ser o procedimento, mas não é, porque a lei não prevê, mas ainda que por criação jurisprudencial se quisesse prever essa nova ordem, o que preciso dizer que, se for favorável ao réu, é perfeitamente compatível com o meu modo de pensar o direito, uma interpretação criativa para prever uma situação nova. Se quisesse considerar esta possibilidade, evidentemente, uma interpretação que dá um sentido novo, não previsto normativamente, com base em todos os princípios gerais de direito e em letra expressa do Código de Processo Penal, só pode valer para frente. Portanto, se a maioria do tribunal se inclinasse por dizer, daqui para frente nós consideramos que realiza mais adequadamente o mandamento constitucional da ampla defesa, que o colaborador, que o réu não colaborador premiado fale depois do colaborador premiado, eu não tenho dificuldade com isso. O legislador deveria ter feito, não fez porque não quis. Se o judiciário quiser criar esta previsão nova, que não existia, acho que é uma interpretação construtiva, criativa, defensável, e se a maioria dos ministros assim entender, eu não me oponho. Mas eu penso que não se pode fazer isso retroativamente. Quer dizer, anular com base em uma norma processual nova. E diz o artigo 2º do Código de Processo Penal, na sua textualidade, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Jurisprudência criativa que prevê algo que não estava na lei, equivale à lei processual nova e, portanto, não invalida o que foi realizado anteriormente. E há precedentes bem específicos deste tribunal dizendo exatamente o que eu acabo de afirmar.
no julgamento do habeas corpus 127.900 da relatoria do ministro Dias Toffoli, de 3 de março de 2016, discutia-se a incidência do artigo 400 do Código de Processo Penal, que havia transferido o interrogatório do início para o fim do procedimento, nos feitos militares. E ali se decidiu, aspas, de modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado. Nessa mesma discussão, diversos ministros se manifestaram no mesmo sentido, o de que não era possível retroagir. E aqui transcrevo novamente passagem do voto do ministro Gilmar Mendes. A mim me parece que, desse sentido, veja-se, o risco não está só no processo militar. Isso nós estamos em 2016, estamos antes de agosto de 2016. A mim me parece que, nesse sentido, mesmo os processos antigos já julgados serão passíveis de revisão, porque estaríamos a dizer que esse procedimento, e claro, os autores, como o presidente acaba de sinalizar, fizeram nessa perspectiva de que atenderia de forma mais adequada ao princípio do contraditório e da ampla defesa. O ministro Celso também já ressaltou esse aspecto, que a oitiva se desse ao final. Afinal, quando já conhecidos todos os fatos. Portanto, parece ser mais condizente. Mas até pouco tempo era reconhecido legítimo. Portanto, isso teria enorme repercussão sobre todo o sistema. E nós, ao invés de estarmos assegurando um quadro de segurança jurídica, estaríamos produzindo um quadro de instabilidade. Fecho aspas. É isso mesmo.